A Metafísica dos Costumes, de Arthur Schopenhauer. Esse é o tema do quarto livro de O Mundo com Vontade e Representação. O significado ético das ações humanas, a teoria da afirmação e da negação da vontade de viver, a metafísica da morte, teoria da liberdade, teoria ética dos caracteres e outros assuntos referentes à ética que Schopenhauer trata no quarto livro de sua obra principal. Essa aula foi iniciada nesta segunda-feira, dia 16 de novembro. Eu transmiti as duas primeiras partes da aula ao vivo pelo YouTube, mas houve problema com a transmissão por conta da chuva que estava caindo aqui em São Vicente. Então, eu estou gravando essa terceira parte da aula, retomando um pouco o que a gente já viu e também tentando resumir o essencial para essa primeira abordagem do quarto livro do Mundo com Vontade de Representação. Muito bem, eu apresentei para vocês um esquema do quarto livro, apresentando um roteiro de leitura com os principais temas do livro, né, que começa justamente com a ideia, né, já exposta no título, da afirmação e da negação da vontade de viver. Vale a pena mencionar o que eu deixei de mencionar nas aulas anteriores, que a epígrafe do quarto livro é uma passagem dos Upanishads, na versão que o Schopenhauer utiliza, que na verdade é uma tradução latina de Anquetil Duperron, e a passagem dos Upanishads diz: quando o conhecimento sobrevir, ao mesmo tempo o amor se elevará do seio das coisas. Você tem, então, a ideia de que o conhecimento ele vai trazer uma mudança que aqui é indicada pela ideia do amor, e essa ideia do amor, como veremos, é o amor interpretado como ágape, como caridade, como compaixão, como reconhecimento da mesma essência de todos os seres vivos, que é a vontade de viver. Então, o subtítulo deste quarto livro do Mundo com Vontade é: ao alcançar o conhecimento de si, afirmação e negação da vontade de viver. Eu comentei na aula passada alguma questão sobre a tradução desse subtítulo, ao contrário do que aparece na edição da Unesp, da tradução de Jair Barbosa. Eu traduzo a expressão und do título por e não por ou, que eu, como eu disse, eu considero uma interpretação e não uma tradução correta do que aparece no subtítulo que o Schopenhauer dá ao quarto livro de sua obra principal. Ela apresenta a metafísica dos costumes, que seria uma noção mais ampla do que ética num sentido estrito. Além de apresentar uma ética que reflete sobre a questão da liberdade, do caráter, dos motivos das ações humanas e busca o fundamento da moralidade, explicando a virtude da justiça e da compaixão, a metafísica dos costumes tem uma amplitude maior porque tenta identificar qual o significado moral do mundo como um todo, dentro de um sistema metafísico. Qual o sentido ou a finalidade da moralidade? Há uma questão que vai além da moralidade e que é representada no quarto livro justamente pela teoria da negação da vontade de viver. E justamente o sentido dessa negação vai exigir uma reflexão sobre as religiões e o misticismo que apontam para algo além do que a questão meramente ética. Então, podemos dizer que o quarto livro tematiza uma consideração ética da vontade, que tenta identificar um sentido para a vida que vai além daquilo que é dado fenomenicamente e que foi explicado nos livros anteriores, desembocando numa reflexão sobre o sentido da vida e os limites do conhecimento a respeito
da própria existência. Essa primeira parte da aula, ou essa primeira aula, né, dividida nessas 3 partes, sobre o livro 4, foi dedicada, sobretudo, à leitura e comentário dos 7 primeiros parágrafos do 4º livro, do parágrafo 53 até o 59 ou 60, quando Schopenhauer apresenta o que é a sua consideração ética, quais os temas que serão tratados nesse 4º livro, e apresenta de modo preliminar uma visão da vida que é justamente a célebre visão pessimista da vida, que vai conduzir, então, a reflexão para a ideia da negação da vontade. A explicação sobre a ética no sentido mais estrito eu vou deixar para a aula na segunda-feira que vem, dia 23, e vou deixar a explicação para a teoria da negação da vontade de viver, a questão do nada e os limites do conhecimento para a aula da quinta-feira da próxima semana, dia 26 de novembro. Muito bem. Nós passamos pelos parágrafos 53 e 54 nas aulas, nas partes anteriores dessa primeira aula, e então agora eu vou passar a reflexão sobre o pessimismo filosófico que aparece na sequência do 4º livro. O argumento central do pessimismo schopenhaueriano ele é razoavelmente simples. É a ideia de que a vontade, que constitui a essência dos fenômenos do mundo, ela consiste num esforço que jamais atinge um alvo verdadeiro, uma satisfação final. Em nenhuma parte um lugar de repouso. Ela consiste num desejo sempre insatisfeito. Ora, a vontade já foi descrita, desde o livro 2º, como uma essência que se manifesta como um impulso, um tribe, cego, irracional e sem finalidade. E justamente por ser a expressão desse desejo irrealizável, é por isso que, segundo Schopenhauer, só podemos conceber os seres do mundo num estado de perpétua dor, sem felicidade durável. Isso porque, segundo sua visão, todo desejo é sofrimento enquanto não é satisfeito, pois nasce justamente de uma falta. Como não existe fim último para esforço, não existe termo para o sofrimento. A partir dessa impossibilidade de satisfação, dessa perpétua condenação ao desejo, Schopenhauer estabelece a célebre fórmula. A vida oscila, portanto, como um pêndulo, da direita para a esquerda, da dor ao tédio. O movimento da vida está submetido ao movimento do desejo, e o desejo tem por princípio uma necessidade, uma falta, logo uma dor. A alegria do homem é apenas uma felicidade negativa. A alegria de se recusar à vontade e assim evitar os aborrecimentos. Enquanto dominado pela vontade, ele conhece apenas a oscilação entre o tédio e a dor. Portanto, para Schopenhauer, o sofrimento é o fundo de toda a vida. Muito bem, o sofrimento é o fundo de toda a vida porque a própria vontade é a expressão de uma incompletude, de uma falta. E ela sempre tende a cumprir, a preencher esse vazio, essa falta, mas quando essa falta é preenchida, ela parece não encontrar um outro sentido, a não ser que um outro desejo, uma outra necessidade, a mova a agir novamente em busca de um desejo que novamente oferecerá apenas uma satisfação transitória, temporária, que não vai encontrar um sossego final. E é por isso, então, que no movimento do desejo, a vida parece oscilar entre o tédio e a dor.
Nesse sentido, e a partir dessa fenomenologia do sentimento humano, o Schopenhauer ele desenvolve uma série de argumentos contra o otimismo dos filósofos, e especialmente a teoria leibniziana da, da, da teoria do melhor dos mundos possíveis, né? O Leibniz, na Teodiceia, ele apresentou uma visão de mundo em que Deus teria criado justamente esse mundo como o melhor de todos os possíveis. Isso decorrendo justamente da concepção que ele e a tradição cristã têm de Deus como criador, como sumamente bom e como onisciente. Schopenhauer, no entanto, parece encontrar uma alegria em combater esse otimismo. E ele diz, numa passagem dos Parerga, estremecer o conceito do otimismo obrigatório dos professores de filosofia constitui tarefa tão fácil quanto agradável. Mais do que isso, Schopenhauer afirma no parágrafo 59 do quarto livro: o otimismo, caso não seja o discurso vazio de pessoas cuja testa obtusa é preenchida por meras palavras, apresenta-se como um modo de pensamento não apenas absurdo, mas realmente impiedoso, como uma profunda ironia sobre os inomináveis sofrimentos da humanidade. Então, o Schopenhauer ele argumenta não apenas contra a teoria leibniziana do melhor dos mundos possíveis, mas contra o sentido da teologia judaico-cristã, a ideia de criação presente no Gênesis. Então, deixando, digamos assim, de combater os detalhes e os aspectos lógicos mais intrincados da teoria leibniziana, o que o Schopenhauer quer combater é justamente a visão de mundo que traz a existência como fruto de uma criação inteligente e perfeita. Então, em algumas passagens do quarto livro, o Schopenhauer vai dizer, em primeiro lugar, ainda que a demonstração de Leibniz de que entre os mundos possíveis este é o melhor fosse correta, ela ainda não forneceria uma teodiceia. Teodiceia, né, que significa justamente uma justificação divina. Pois o Criador não criou apenas o mundo, mas também a própria possibilidade. Ele deveria, portanto, ter disposto esta última de modo a permitir um mundo melhor. Numa passagem dos Parerga, né, que é paralela, né, a esses parágrafos 56 a 59 do quarto livro, que apresentam a crítica ao otimismo e os argumentos pessimistas, Schopenhauer diz: de um modo geral, contra uma tal visão de mundo, como a obra bem-sucedida de um ser onisciente, de infinita bondade e ao mesmo tempo onipotente, exclama bem alto, por um lado, a miséria de que está repleto o mundo, e por outro, a evidente imperfeição e mesmo a distorção burlesca do mais perfeito de seus fenômenos, o humano. Bem, então Schopenhauer ele vai argumentar no sentido de que não apenas a vida não é tão boa como o otimismo filosófico a descreveu, como o otimismo filosófico é uma espécie de perversidade do espírito, porque deixa de ver o que de fato é a vida. E a vida, segundo Schopenhauer, é um mau negócio, um negócio cujos lucros não cobrem nem de longe os gastos. Para sustentar essa tese, ele afirma: se considera, de uma parte, a engenhosidade inexprimível do empreendimento, a riqueza indizível dos meios, e de outro, a pobreza do resultado perseguido e obtido, então temos que admitir que a vida é um negócio cujos lucros não cobrem nem de longe os gastos. Bem, então, para Schopenhauer, ao invés deste ser o melhor dos mundos possíveis, ele diz ironicamente, o pior dos mundos possíveis. Pois se fosse um pouquinho pior, já não seria possível. A existência, ela se segura de uma forma no limite daquilo que é suportável. Portanto, a visão de mundo cristã
judaico-cristã otimista deve ser rejeitada em nome justamente de uma visão que seria, segundo Schopenhauer, a visão do autêntico cristianismo que vê a existência como um vale de lágrimas. Daí, né, o Schopenhauer, embora rejeite o livro do Gênesis, da criação, ele aprecia, sobretudo, a teoria do pecado original que está presente no Velho Testamento e a qual ele vai retomar na explicação que ele oferece da vida, né, como sendo alguma coisa mal sucedida ou que não valeria a pena empreender, né? E é nesse sentido, então, que essa argumentação vai preparar justamente a teoria da negação da vontade que aparece na conclusão deste quarto livro do Mundo como Vontade e Representação, como uma consequência da sua metafísica dos costumes. Se é assim, então parece ser impossível a felicidade. E, de fato, Schopenhauer apresenta a felicidade no quarto livro como alguma coisa impossível. A felicidade é meramente descrita como negativa, assim como o prazer. O prazer é apenas a ausência de dor. Não é nada de em si mesmo positivo. O máximo que o ser humano pode aspirar é por uma vida menos infeliz. E é nesse sentido que Schopenhauer, em outros momentos da sua obra, fala sobre a felicidade, numa espécie de eudemonologia, né, de uma teoria da felicidade, como consistindo basicamente numa vida que busca menos perigos para a existência, uma vida mais modesta, menos infeliz do que propriamente uma vida feliz de grandes realizações que, nessa visão que o Schopenhauer oferece, parece não valer muito a pena. Mas esse tema, né, ele não é um tema que é desenvolvido no quarto livro do Mundo como Vontade de Representação. Porque, na verdade, a busca por felicidade ela está no contexto do uso da inteligência e do intelecto como um mecanismo, como um instrumento da vontade para atingir suas finalidades. E é por isso que não cai propriamente na reflexão ética, metafísica que Schopenhauer oferece no quarto livro. Aparece, na verdade, no primeiro livro, no parágrafo 16, que tematiza a ideia de razão prática, que é justamente a busca por uma vida feliz por meio da razão, na passagem que o Schopenhauer analisa as teorias éticas da antiguidade, como o estoicismo e o epicurismo, e os seus aforismos para a sabedoria de vida, né, publicados nos Parergas, é justamente uma reflexão sobre como o sábio busca, então, essa vida menos infeliz. Bem, aqui, então, nós vamos apresentar uma visão geral agora do que é a ética que Schopenhauer vai oferecer ainda no quarto livro do Mundo como Vontade e Representação e que vai ser desenvolvida com maior detalhe, maior profundidade num livro de 1841 chamado Os Dois Problemas Fundamentais da Ética. Este livro, ele na verdade tem duas partes, porque ele é uma coleção de dois livros, de dois ensaios que o Schopenhauer publicou, como ensaios de concurso a academias de ciência da Escandinávia, que tematizaram duas das principais questões da ética, a questão da liberdade e a questão do fundamento da moral. Então, o primeiro ensaio, que é um ensaio sobre a liberdade da vontade, que foi premiado e foi escrito em 1840, que justamente tematiza a questão da liberdade, onde Schopenhauer apresenta a sua teoria, que está muito ligada à teoria do Kant, da diferença entre caráter empírico e caráter inteligível, ainda que afirme um determinismo em relação às ações humanas e rejeite a ideia de livre-arbítrio e também qualquer possibilidade de pensar a liberdade como baseando-se numa lei moral, como em Kant, né? Na verdade, Schopenhauer vai tentar
fundamentar a liberdade em termos metafísicos e não em termos morais. E o segundo ensaio, que não foi premiado, sobre o fundamento da moral. Nós temos uma tradução, né, lançada pela editora Martins Fontes, do segundo desses ensaios, o ensaio sobre o fundamento da moral, traduzido pela professora Maria Lúcia Catiola. Bem, a questão da liberdade, então, é apresentada tanto no parágrafo 55 do Mundo com Vontade de Representação, quanto no ensaio sobre a liberdade da vontade. Como eu já adiantei, a tese central desses textos é afirmar o livre-arbítrio como uma ilusão, portanto, rejeitá-lo, e afirmar, então, uma concepção determinista da ação humana, aquilo que o Schopenhauer chama de necessidade moral. Dada a relação necessária entre um caráter e um motivo, há necessariamente uma ação que se segue do ser. Por isso, Schopenhauer usa essa expressão latina, operare sectur esse, o agir segue-se do ser. O que o Schopenhauer oferece aí é uma explicação da quarta classe, né, de objetos do princípio de razão, que diz respeito ao sujeito do querer, que, tendo em si um caráter, uma determinada forma, age necessariamente a partir de motivos que lhe são dados. Nenhuma pessoa é, então, plenamente responsável por suas ações, mas por seu ser, sim. E é na noção de responsabilidade pelo seu ser que o Schopenhauer resguarda a noção de liberdade por responsabilidade e imputabilidade, que permite pensar uma liberdade de modo a dizer que a ação de um determinado sujeito é sua ação, ele pode ser por ela responsabilizado, então há uma responsabilidade moral, ainda que suas ações sejam todas estritamente determinadas de acordo com essa relação necessária entre o caráter e o motivo. Então, o Schopenhauer apresenta, nesse contexto, a sua teoria do caráter. O caráter empírico é aquilo que nós vemos, né, do caráter das pessoas, enquanto o caráter inteligível é justamente a coisa em si desse fenômeno, que é o caráter empírico. O caráter inteligível, ele não é conhecido por ninguém, nem mesmo pelo próprio sujeito, que não se conhece inteiramente a si mesmo. O que ele conhece de si é a experiência que ele tem do seu caráter empírico no tempo. E o conhecimento que o indivíduo tem de si mesmo é aquilo que o Schopenhauer vai chamar de caráter adquirido. Mas é justamente a compreensão de que cada um tem um determinado caráter e não pode, de forma alguma, cair na ilusão de que possa, de fato, mudar de caráter, pois a vontade é incorrigível. E Schopenhauer repete, especialmente no parágrafo 55, essa expressão latina, veli non discitur, algo como a vontade não aprende, né? Não se pode ensinar a vontade. Ela é incorrigível, ela é do jeito que é. Por conta, então, dessa teoria determinista do caráter, é que o Schopenhauer nega, então, a mudança por meio das ações, ainda que ele suponha justamente uma ideia de liberdade como fundamento do caráter de cada um, que torna possível, portanto, a responsabilidade moral, e, por outro lado, ele também vai defender a ideia de que, na negação da vontade, pela supressão do caráter, é possível pensar também em ações livres, que são, na verdade, as ações do asceta, quando nega a vontade e não é mais determinado pelos motivos, uma vez que, justamente como veremos, na negação da vontade, os motivos não operam mais como mobilizadores da ação humana. Pelo contrário, quando a vontade é negada, todas as solicitações do mundo são não mais motivos, mas quietivos da vontade, que então não mais obedece essa relação, em outro sentido, necessária entre vontade, entre caráter e motivo. Bem, via de regra, as pessoas são egoístas
E a vida social, então, é justamente esse conflito exposto pelo Schopenhauer na célebre parábola dos porcos espinhos. As pessoas se aproximam uma das outras, mas geralmente elas se machucam porque cada uma está voltada para o bem-estar de si mesmo e muitas vezes entrando em conflito e machucando os outros, né? Sendo então o egoísmo a regra geral, o contrato social vai se dar como fruto do egoísmo esclarecido. A ideia de que, reconhecendo o egoísmo de cada um, a gente coloca limites para a expressão desse próprio egoísmo e estabelece como injusta qualquer relação que estabelece o predomínio de uma vontade de um indivíduo sobre a vontade de outro indivíduo como sendo justamente um delito ou uma invasão do espaço individual de afirmação da vontade que cada um deve ter assegurado como um direito. E aí é nesse sentido e na reflexão sobre os problemas do egoísmo e as necessidades da vida social que Schopenhauer vai desenvolver uma teoria do direito e uma política no parágrafo 62 do Mundo com Vontade e Representação. Algo que a gente vai ver com maiores detalhes numa próxima aula sobre o livro 4. O Schopenhauer, ele pensa, no entanto, que justamente as ações elas podem ser, em geral, motivadas não apenas pelo bem-estar do próprio agente, que é o egoísmo, e que é, digamos assim, a forma mais comum de motivação. Há pessoas que também são motivadas pelo mal-estar do outro, algo que é raro, mas infelizmente existe, e que é a expressão da maldade nua e crua. Há, assim como manifestações egoístas ou manifestações maléficas, também manifestações de bondade, quando o indivíduo busca agir em favor do bem-estar do outro. E justamente as ações, quando são motivadas pelo bem-estar dos outros, são as ações consideradas bondosas. Se o egoísmo é a disposição fundamental de todos os seres da natureza, né, há também, então, as ações maldosas, que não são meramente egoístas ou indiferentes, e que podem justamente se transformar em ações maldosas quando o egoísmo vai a ponto de negar a vontade do outro, ou até mesmo a ações maldosas quando o que se tem em vista é justamente o mal-estar do outro. O bem-estar do outro é justamente a busca de pessoas que já não estão mais motivadas nem pela maldade, nem pelo egoísmo, mas justamente pela compaixão. E são essas ações em que há uma ausência de motivação egoísta o critério de uma ação dotada de valor moral, segundo Schopenhauer. Então, é nesse sentido que a compaixão vai aparecer para Schopenhauer como fundamento da moralidade. Uma compaixão que deve ser estendida não apenas a todas as pessoas, né, de todas as origens, classes, preferências, mas também a todos os seres e especialmente os animais com quem os seres humanos têm uma relação de proximidade, né? E é por isso que essa frase do Schopenhauer ilustra tão bem esse cuidado com os animais. Pois ele diz: a compaixão pelos animais está intimamente ligada à bondade de caráter e quem é cruel com os animais não pode ser um bom homem. Muito bem, essa ética, então, da compaixão, ela aparece no quarto livro do Mundo com Vontade de Representação, de forma bastante resumida e de forma mais detalhada no ensaio sobre o fundamento da moral. Mas ela não é a palavra final da ética. A palavra final é justamente a concepção de que, embora a ética procure justamente minimizar o mal no mundo, ela não é forte o suficiente para mudar a direção da vontade, a não ser que, justamente, por meio de uma potência da própria moralidade, né, ou do senso moral, a pessoa deixa realmente de querer que esse mundo seja afirmado como continuação dessa vida de sofrimento que os indivíduos levam. Enquanto
sem levar em consideração o sofrimento dos indivíduos, aqueles que afirmam vontade encontram sempre novos motivos para querer, o conhecimento do todo pode, entretanto, representar um quietivo para a vontade. Os motivos deixam de exercer o seu poder de determinação sobre as ações. Por isso, surge, apenas com a negação da vontade, a manifestação da verdadeira liberdade. O Schopenhauer vai descrever dois momentos dessa libertação. Por um lado, como já vimos, na contemplação desinteressada das ideias na estética, e por outro, na superação ascética do mundo que os santos realizam. A negação da vontade de viver se dá, de certa forma, ou pelo menos de uma maneira primeira, como uma espécie de conclusão da visão de mundo sobre a vida identificada com o sofrimento. Nesse sentido, a reflexão de Schopenhauer vai dizer o seguinte: o objetivo da vida não seria outro senão o aprendizado de que melhor valeria simplesmente não ter nascido, pois a existência não passa de uma queda perpétua na morte, e a vida de nosso corpo é apenas uma agonia travada sem cessar, uma morte repelida de instante em instante. Um tal juízo negativo sobre a existência em geral é possível, segundo Schopenhauer, quando, ao colocarmos-nos no lugar de todos os indivíduos que sofrem, deixamos de fazer uma distinção egoísta entre nosso próprio eu e o dos outros, quando consideramos não só as dores reais, como até mesmo as simplesmente possíveis, e quando fazemos nossas as misérias do mundo inteiro. Na conduta moral, então, o homem se eleva ao ponto de vista metafísico da unidade essencial da vontade, o conhecimento que se revela na experiência da compaixão. Com efeito, a compaixão é o reconhecimento de que todos os seres são, na verdade, um e o mesmo ser. É uma experiência, de certa forma, mística de absorção da individualidade no todo do mundo. Mas sendo impossível ao homem mudar sua vontade, que constitui sua essência íntima, lhe resta somente negar completamente sua essência para suprimir as dores essenciais a esse mundo. Chegado ao conhecimento de que o mundo é aquilo que ele mesmo quis, só restaria ao homem afirmar sua essência e, com isso, o egoísmo e todo o sofrimento inerente ao mundo, ou negar sua essência e, com isso, o mundo do sofrimento. Schopenhauer rejeita que o suicídio seja o caminho para essa libertação da vontade em relação aos sofrimentos do mundo. Ele diz: o único caminho da salvação, que consiste em que a vontade se manifeste sem obstáculo, a fim de que possa tomar conhecimento de sua própria essência, nesse fenômeno. Apenas em consequência desse conhecimento pode a vontade suprimir-se a si mesma e, por esse fato, acabar também com o sofrimento, que é inseparável do seu fenômeno. Isso não é possível através da violência física, como a destruição de um germe, o assassinato de um recém-nascido ou o suicídio. A natureza conduz a vontade precisamente para a luz, pois ela só pode encontrar sua redenção na luz. Daí ser preciso favorecer por todos os meios os desígnios da natureza, assim que a vontade de viver, que é sua essência íntima, se pronunciou. E é nesse sentido, então, que o Schopenhauer vai expor a sua teoria da negação da vontade de viver como alguma coisa mística e misteriosa. Aquilo que os místicos cristãos denominam efeito da graça e renascimento é para nós a única e imediata manifestação da liberdade da vontade. Ela aparece apenas quando a vontade, chegada ao conhecimento de sua essência em si, obtém daí um quietivo, quando então é removido o efeito dos motivos, os quais residem em outro domínio de conhecimento, em que os objetos são apenas fenômenos. Aí toda a explicação que nós vamos ver com maiores detalhes nas próximas aulas, da identificação de Schopenhauer, a culpa e o pecado original com a afirmação da vontade e a redenção como o caminho da negação da vontade. Bem, e aí nesse sentido também uma interpretação que o Schopenhauer faz do cristianismo como Adão simbolizando a afirmação da vontade e Cristo a negação.
e também a maneira como ele vai usar alguns elementos das religiões orientais para explicar essa sua teoria da negação da vontade. Bem, com isso, então, né, a filosofia vai chegando aos limites do conhecimento, e é isso que o Schopenhauer vai tematizar no final do quarto livro, do Mundo como Vontade de Representação. Final esse que nós vamos abordar nas próximas aulas, sendo que a próxima nós vamos nos deter mais calmamente sobre a ética e a filosofia política de Schopenhauer, tal como apresentado sobretudo no parágrafo 62 do Mundo com Vontade de Representação, e a sua teoria das ações, das virtudes humanas, né, que estão lá entre os 61 até os 67 do quarto livro, e depois, num segundo momento, na semana que vem, nós vamos abordar os parágrafos 68 a 71, que apresentam de maneira detalhada a sua teoria da negação da vontade de viver. Com isso, então, nós encerramos essa primeira parte essa primeira aula, né, que agora está na sua terceira parte, sobre a metafísica dos costumes do quarto livro do Mundo como Vontade de Representação de Schopenhauer. Nós continuamos, então, nas próximas semanas, nas próximas aulas, tematizando, enfim, a metafísica dos costumes de Schopenhauer. Até a próxima aula. Boa noite.